Meu nome é Valdomiro Polidório e é um prazer estar com todos vocês mais uma vez aqui no canal Sementes da Verdade. A mensagem de hoje é sobre a natureza humana de Cristo. Cristo veio a esta terra e tomou qual carne? A carne de pecado, que esta família humana, trouxera sobre si ao pecar. E o que ele fez? Em favor de nós, ele operou a salvação e condenou o pecado na carne. Jesus Cristo se entregou não apenas por nós, mas para nós, unindo-se à família humana, a fim de tomar o lugar do primeiro Adão e fazer o quê? E reaver como cabeça da família o que havia sido perdido pelo primeiro Adão. Então a justiça de Cristo é uma justiça representativa. Do mesmo modo como o pecado de Adão foi um pecado representativo, Jesus Cristo, como o segundo Adão, reuniu para si toda a família humana. Contudo, houve uma mudança desde que o primeiro Adão tomou sua posição e a humanidade tornou-se uma humanidade pecaminosa. Qual foi a mudança? O poder da justiça foi perdido. O que Cristo fez então? Para redimir o homem do lugar onde caíra, Jesus Cristo vem e toma a própria carne que a humanidade agora possui. Ele vem em carne pecaminosa e assume o caso onde Adão foi provado e falhou. Ele não se tornou apenas um homem, mas tornou-se carne, tornou-se humano e reuniu para si próprio toda a humanidade, abraçando-a em sua própria mente infinita e pondo-se como representante de toda a família humana. Qual foi a primeira coisa que Adão foi tentado? A primeira coisa em que Adão foi tentado foi na questão do apetite. E olha só a diferença aqui. Cristo vem e após um jejum de 40 dias, o diabo tentou usar seu poder divino para prover alimento para si. Notem uma coisa importante aqui. Notem que foi em carne pecaminosa que ele estava sendo tentado, e não na carne na qual Adão caíra. Então, segue-se, portanto, que por nascimento, por haver nascido na mesma família humana, Jesus Cristo é o meu irmão na carne. Por isso que nós vemos em Hebreus capítulo 2, versículo 11, que diz assim: por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ele entrou para a família humana, identificou-se com a família, e é tanto o pai quanto o irmão da família. Como pai da família, ele a defende, veio redimi-la, condenando na carne o pecado. Jesus Cristo fez a conexão entre Deus e o homem para que o Espírito Divino pudesse descer sobre a humanidade. Ele preparou o caminho para a humanidade. Notícia maravilhosa, ele preparou o caminho para a humanidade, ele carregou as nossas dores. Cristo veio para bem junto de nós. Não está nem mesmo a um passo de distância de qualquer um de nós. Isso só nos dá esperança. Ele é o divino Filho de Deus. Consequentemente, pelo fato de sua divindade ter se unido à humanidade, ele irá restaurar o homem à semelhança com Deus. Tomando o lugar de Adão, Jesus Cristo tomou nossa carne, tomou completamente o nosso lugar, a fim de que pudéssemos tomar o seu lugar. Ele tomou nosso lugar com todas as consequências, e isso significou a morte, para que pudéssemos tomar o seu lugar com todas as consequências. E isso significa o quê? Isso significa a vida eterna. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele não era pecador, mas pediu a Deus que o tratasse como se fosse pecador, para que nós, que éramos pecadores, pudéssemos ser tratados como se fôssemos justos. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías, capítulo 53, versículo 4. As dores que ele tomou foram as nossas dores, e ele se identificou com a nossa natureza humana de forma tão real que levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades de toda a família humana. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Aquilo que eu feria nos curava, e ele foi ferido para que fôssemos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, versículo 6. Então ele morreu, pois sobre ele foi posta a iniquidade de todos nós. Nele não havia pecado algum, mas os pecados do mundo inteiro foram postos sobre ele. Vejam o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo inteiro. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João, capítulo 2, versículo 2. O preço pago em favor de cada pessoa. Qual foi o preço pago em favor de cada pessoa? Gostaria que a mente de vocês, meus amados, captasse a verdade de que, quer a pessoa se arrependa ou não, ainda assim Cristo levou suas enfermidades, seus pecados, suas dores, e ela é convidada a colocá-los sobre Cristo. Se cada pecador do mundo se arrepender de todo o coração e se voltar a Cristo, o preço já foi pago. Jesus não esperou que nos arrependêssemos antes de morrer por nós. Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Nisto conhecemos o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. E 1 João capítulo 4, versículo 10, essas passagens que acabamos de ver. Cristo morreu em favor de cada pessoa que se encontra neste mundo, aqui e agora, ou que já passou por este mundo. Ele carregou suas enfermidades e levou suas dores. Ele simplesmente nos pede que as lancemos sobre ele e deixemos que ele as carregue. Cristo é a nossa justiça. Cristo, justiça nossa. Além disso, cada um de nós estava representado em Jesus Cristo quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todos nós estávamos lá em Jesus Cristo. Todos nós estávamos representados em Adão segundo a carne. E quando Cristo veio como segundo Adão, ele tomou o lugar do primeiro Adão. Assim, todos nós estamos representados nele. Ele nos convida a entrar para a família espiritual. Ele tomou esta nova família da qual ele é a cabeça. Ele é o novo homem. Nele temos a união do divino com o humano. Nessa nova família, cada um de nós está representado. Hebreus capítulo 7, versículo 9 diz o seguinte: e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, vejam bem, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, ao este retornar com os despojos, Abraão pagou-lhe a 10ª parte de tudo que trazia. Levi ainda não havia sido gerado por Abraão, seu pai, mas pelo fato de ser ele seu descendente, aquilo que Abraão fez, as Escrituras nos declaram que Levi o fez em Abraão. Levi descendeu de Abraão segundo a carne. Ele não era nascido quando Abraão pagou o dízimo, mas ao Abraão pagar o dízimo, Levi também o pagou. É exatamente assim que acontece nessa família espiritual. O que Cristo fez como cabeça dessa nova família, nós o fizemos nele. Ele foi nosso representante, ele se tornou carne, ele se tornou nós. Ele não se tornou simplesmente um homem, mas tornou-se carne. E cada pessoa que nasce em sua família estava representada em Jesus Cristo, quando ele viveu aqui em carne. Podemos perceber, portanto, que todos os que se unem a essa família recebem crédito por tudo o que Cristo fez, como tendo sido feito por eles em Cristo. Cristo não era um representante separado ou desconectado deles. Na verdade, assim como Levi pagou o dízimo em Abraão, assim também todos os que haveriam de nascer nessa família espiritual fizeram o que Cristo fez. Mas o que é o novo nascimento? Vamos ver. Veja o que essa verdade significa com referência ao sofrimento vicário. Não que Cristo tenha vindo de fora e tomado nosso lugar como um intruso. Não.
Ao unir-se conosco mediante seu nascimento, toda a humanidade foi unida sob o líder divino Jesus Cristo. Ele padeceu na cruz. Assim, em Jesus Cristo, a família inteira foi crucificada. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O que precisamos é entender individualmente o fato de que realmente morremos nele. Por outro lado, embora seja verdade que Jesus Cristo pagou o preço total, carregou toda a dor e assumiu a própria humanidade, é verdade também que homem algum recebe benefícios da condescendência de Jesus, a menos que receba a Cristo, a menos que nasça de novo. A importância do novo nascimento. Unicamente aqueles que nascem 2 vezes é que podem entrar no reino de Deus. Isso está bem claro quando Nicodemos vai conversar com Jesus, e nós temos este relato lá em João capítulo 3. Todos nós que nascemos na carne devemos nascer novamente. Nascer do quê? Do Espírito, a fim de sermos o quê? Beneficiados pelo que Jesus Cristo fez na carne, a fim de realmente estarmos em Cristo. A obra de Cristo é de conceder-nos o caráter de Deus. Maravilhoso isso. E nesse meio tempo, Deus olha para Cristo e para seu perfeito caráter, em vez de olhar para nosso caráter pecaminoso. Mas para isso precisamos ser esvaziados. Esvaziados do quê? Do nosso eu. Nós devemos permitir que Cristo nos esvazie de nosso eu e crermos em Jesus Cristo e o recebermos como nosso Salvador pessoal. Aí Deus olha para ele como nosso representante pessoal. Assim, ele não vê a nós e a nossos pecados. Ele vê a Cristo. Cristo aparece como nosso representante nas cortes celestiais. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. No céu, agora existe um homem, o homem Jesus Cristo, que possui a nossa natureza humana, contudo, não mais com uma carne de pecado, mas sim a carne glorificada. Tendo vindo aqui e vivido na carne de pecado, ele morreu. E no que ele morreu, morreu para o pecado. E quanto a viver, vive para Deus. Quando ele morreu, libertou-se da carne de pecado e ressuscitou glorificado. Jesus Cristo veio aqui como nosso representante. Ele trilhou seu caminho de volta ao céu como membro da família, morreu para o pecado e ressuscitou glorificado. Amém. Viveu como filho do homem, cresceu como filho do homem, subiu como filho do homem. Hoje, Jesus Cristo, nosso próprio representante, nosso próprio irmão, o homem Cristo Jesus está no céu, vivendo para interceder por nós. Glórias a Deus por isso. Ele passou por cada uma de nossas experiências. Será que ele não conhece o significado da cruz? Subiu ao céu, passando pela cruz, e nos diz: venham! Foi isso que Cristo fez ao tornar-se carne. Nossa mente humana ficou chocada diante dessa questão. Como expressar em linguagem humana o que foi feito por nós quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Como expressar o que Deus nos deu? Ao nos entregar seu Filho, entregou o dom mais precioso do céu. Por toda a eternidade, o Filho do Homem levará em seu corpo as marcas feitas pelo pecado. Para sempre será ele, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso irmão mais velho. Isso é o que Deus fez por nós ao entregar-nos seu Filho. Cristo se identifica conosco? Sim, esta união do divino com o humano trouxe Jesus Cristo para bem perto de nós. Não há uma pessoa sequer que esteja tão rebaixada que Cristo não possa estar com ela. Ele se identificou completamente com esta família humana. No juízo, quando as recompensas e punições forem repartidas, ele declara: sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, versículo 40. Cristo olha para cada membro da família humana como sendo seu. Quando a família sofre, ele sofre. Ele é a humanidade.
uniu-se a essa família. É o nosso cabeça, e quando em qualquer parte do corpo há uma pontada de dor, a cabeça sente. Ele uniu-se a nós, unindo-nos assim a Deus, pois lemos nas Escrituras, em Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, consequentemente, nós temos unidade em Cristo. Dessa forma, Jesus Cristo uniu-se à família humana para que pudesse estar conosco, estando em nós, da mesma maneira que Deus estava com ele por estar nele. O propósito de sua obra era que ele estivesse em nós e que, como ele representava o Pai, então nele pudessem estar unidos os filhos, o pai e também o irmão mais velho. E olha só que passagem maravilhosa das Escrituras Sagradas. Olha só, vejamos qual era seu desejo em sua última oração. Está em João capítulo 17, versículos 21 a 26. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. E as últimas palavras de sua oração foram: a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. João capítulo 17, versículo 26. E quando subiu ao céu, suas palavras de despedida aos discípulos foram: e eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus capítulo 28, versículo 20. Estando em nós, Ele está sempre conosco, e para que isso pudesse ser possível, para que pudesse estar em nós, Ele veio e tomou nossa carne. Essa também é a maneira pela qual a santidade de Jesus opera. Ele possuía uma santidade que o habilitou a vir e habitar em carne pecaminosa, bem como glorificar a carne pecaminosa por sua presença nela. Isso é o que Ele fez. Portanto, ao ressuscitar dentre os mortos, Ele foi glorificado. Seu propósito era que, tendo purificado a carne pecaminosa, por nela haver habitado, pudesse então vir e purificar em nós a carne pecaminosa e glorificar em nós a carne pecaminosa. Paulo assim se expressa em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Ele diz assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. E Paulo diz também em Romanos capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Louvado seja Deus por isso. Que bênção maravilhosa, que esperança maravilhosa. Mas nós temos então o que? A eleição da graça. Permita-me dizer que a questão toda da predestinação está vinculada nesta ideia. Existe uma predestinação, e qual é? É uma predestinação do caráter. Existe uma seleção, e qual seleção que é? É uma seleção do caráter. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é eleito. E a totalidade do poder de Deus está por detrás dessa eleição para que a pessoa receba a imagem de Deus. Recebendo essa imagem, ela está predestinada a passar toda a eternidade no reino de Cristo. Todos, porém, que não recebem a imagem de Deus estão predestinados à morte eterna. Trata-se de uma predestinação de Deus em Cristo Jesus. Cristo fornece o caráter e oferece a quem quer que acredite nele. E esse crer é obedecer, segui-lo através do poder do Espírito Santo, é claro. Aí teremos a imagem dele refletida em nós. Mas o âmago, o princípio vital do cristianismo, qual é?
Vamos ver. Busquemos experimentar pessoalmente o fato de que Deus entregou Jesus Cristo para habitar em nossa carne pecaminosa, a fim de operar em nossa carne pecaminosa aquilo que Ele operou quando esteve aqui. Aqui veio e aqui viveu para que pudéssemos, por meio dele, refletir a imagem de Deus. Essa verdade constitui o próprio âmago do cristianismo. Qualquer coisa contrária a isso não é cristianismo. Olha só, leiamos o que João diz. 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, isso não significa apenas reconhecer que Jesus Cristo esteve aqui e viveu na carne. Os demônios reconhecem esse fato. Eles sabiam que Cristo havia vindo na carne. A fé que vem do Espírito de Deus diz: Jesus Cristo veio na minha carne, Ele habita na minha carne, eu o recebi. Esse é o âmago e o princípio vital do cristianismo. O problema com o cristianismo de hoje é que Cristo não habita no coração dos que professam o seu nome. É como um estranho, alguém que é contemplado de longe, apenas um exemplo, mas ele é mais do que um exemplo para nós. Ele nos revelou qual é o ideal de Deus para a humanidade. E então veio e viveu esse ideal aos nossos olhos para que pudéssemos ver o que significa possuir a imagem de Deus. Então Cristo precisa habitar no coração. Não é suficiente falar de Cristo e da beleza de seu caráter. Cristianismo que não tenha Cristo habitando no coração não é cristianismo genuíno. O verdadeiro cristão é unicamente aquele em cujo coração Cristo habita. Somente poderemos viver a vida de Cristo se Ele habitar em nós. Ele anseia que tomemos posse da vida e poder do cristianismo. Não se dê por satisfeito com nada menos do que isso, meu amado. Nem dê ouvidos a qualquer pessoa que lhe dirija por outro caminho. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte: Cristo em nós, a esperança da glória. Seu poder, sua presença habitando no íntimo, isso é cristianismo. É disso que precisamos agora. E agradeço a Deus por haver corações que anseiam por essa experiência, irmãos, e que a reconhecerão quando vier. Reconheça Jesus Cristo e permita que Ele habite em você. Ao seguirmos por onde Ele nos guiar, saberemos por experiência própria o que significa cristianismo e o que significa habitar na luz de sua presença. Garanto a vocês, meus amados, esta é uma verdade maravilhosa. A linguagem humana é incapaz de adicionar, seja em palavras ou pensamentos, o que é declarado nesta frase: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a nossa salvação. O objetivo desta mensagem, meus queridos irmãos, não é meramente introduzir uma sequência de ideias, não. Em vez disso, tem como objetivo trazer à nossa alma uma nova vida, expandindo nossas ideias acerca da palavra de Deus e de seu dom, a fim de habilitar-nos a compreender seu amor por nós. É disso que precisamos. Nada menos que isso será suficiente em face do que temos de enfrentar: o mundo, a carne e o diabo. Entretanto, aquele que é por nós é mais poderoso do que aquele que é contra nós. Tenhamos, pois, em nossa vida diária a Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado por esta mensagem. Que esta mensagem possa chegar a muitos corações. Espalhem, compartilhem esta mensagem para a honra e glória do nosso Deus. Deus seja louvado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.